Nós estamos no quarto domingo do tempo pascal e nesse dia de graça, hoje nós ouvimos esse evangelho onde Jesus faz uma pregação no templo em Jerusalém. E ao pregar aquelas pessoas, ele se apresenta como bom pastor. É assim que ele diz, ele chega e diz: eu sou o bom pastor. Diferente das pregações que Jesus fazia na Galileia, próximo a Nazaré, ou em Cafarnaum, onde ele utilizava parábolas, expressões muito simples e tocava o coração das pessoas de forma muito simples, muito direta, com exemplos do cotidiano da vida daquelas pessoas. No templo, a pregação de Jesus é direta, clara e também tem um endereço. Além de pregar para aqueles que estavam ali ouvindo, Jesus estava dizendo algumas palavras que poderiam tocar o coração dos líderes religiosos que ficavam ali no templo, os fariseus e os saduceus. Então, o discurso de Jesus é um discurso muito aberto, mas que quer ajudar a abrir o coração daqueles homens. Logo depois que Jesus se apresenta e diz: eu sou o bom pastor, Jesus então vai diferenciar como age o bom pastor e como age o mau pastor. Ele vai dizer quem é o bom pastor e como faz o bom pastor, e vai dizer um pouquinho qual é o procedimento dos maus pastores. As palavras de Jesus fazem memória a profecia de Ezequiel, no capítulo 34, que nós não vamos ler agora, mas quando o profeta, ele exorta os maus pastores de Israel, que não estavam conduzindo o povo para Deus, não estavam pastoreando, apacentando as ovelhas de Deus. E as ovelhas aqui é o povo de Deus que caminha para as pastagens verdejantes, para os caminhos do Senhor. E o profeta chamava a atenção daqueles pastores que tinham função de cuidar do povo, mas que no fundo estavam cuidando de si mesmos. E justamente por isso, não tinham interesse no povo. Eles simplesmente maltratavam o povo, abandonavam o povo e tiravam do povo, abusando do povo, até mesmo o mínimo necessário que aquele povo tinha para sobreviver. E o profeta os exorta, porque eles não estão cuidando do povo. Eles não estão apacentando o povo que foi confiado a eles por Deus. Jesus, rememorando essas palavras, também vai exortar aqueles líderes religiosos que não estão cuidando do seu povo. Ele vai dizer então quem é ou quem são os maus pastores, que ele chama de mercenários. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas mercenário e não se importa com as ovelhas. O mercenário não é o pastor e também não é o dono das ovelhas. Então ele não pastoreia aquelas ovelhas. Ele cuida daquelas ovelhas até o momento que ele recebe, era isso que os mercenários faziam, recebiam dinheiro para cuidar daquelas ovelhas. Mas quando ele vê o lobo chegando, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. E ele não se interessa, ele não se preocupa pelas ovelhas. Eles se escondem, eles fogem, eles não ficam junto das ovelhas, eles não defendem as ovelhas. Porque eles não são pastores, nem são o dono delas. No fundo, o mercenário, o mau pastor, o falso pastor, só está preocupado consigo mesmo. Ele não tem atenção pelas ovelhas, ele não cuida das ovelhas. E é isso que Jesus acusa naqueles líderes que não cuidam das ovelhas que lhe foram confiadas e não conduzem essas ovelhas pelos caminhos de Deus. Só se importam consigo mesmos e com os seus próprios interesses. Ele, ao contrário, se apresenta e diz: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aquele bom pastor que é Jesus
e que por isso nos ensina como pastorear as ovelhas e como cuidar do povo de Deus. Ele não só cuida das ovelhas, né? Ele não só fica ali e assume a responsabilidade sobre elas. Jesus, ele entrega a sua vida por cada uma das pessoas, das ovelhas que lhe foram confiadas. Assim como ele mesmo vai dizer, que a alegria do pastor é ir ao encontro daquela ovelha perdida, daquela ovelha desgarrada. E por isso ele abandona 99 ovelhas no aprisco e vai ao encontro daquela que se perdeu. E quando ele encontra aquela ovelha que se perdeu, o que ele faz? Ele pega aquela ovelha machucada, coloca sobre as costas, leva de volta, cuida daquela ovelha e diz para os seus amigos: alegrai-vos, eu encontrei aquela minha ovelha que estava perdida. Ele não abandona as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. E ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa que nos diz as palavras de Jesus: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Os pastores de Israel, os verdadeiros pastores, permaneciam dia e noite com as suas ovelhas. E tamanho era o contato com as suas ovelhas que eles chamavam, davam nome às ovelhas. E a ovelha era capaz de distinguir se o pastor que chamava era realmente o seu pastor ou era outro pastor, ou era outra pessoa. E elas atendiam pelo nome a voz do seu pastor. Porque o pastor conhece as ovelhas, assim como as ovelhas o conhecem. E Jesus vai dizer: assim como eu conheço o Pai, e o meu Pai me conhece, eu quero conhecer as minhas ovelhas, eu as conheço, e quero ser conhecido por elas. Meus irmãos, o nosso pastor, que é Jesus, não quer simplesmente uma partinha do nosso coração. Ele nos quer inteiros. Ele quer o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Ele não quer simplesmente que nós passemos ao lado dele. Ao contrário, Jesus quer que nós estejamos com ele, que nós vivamos ao lado dele e que ele possa viver dentro de nós, numa profunda e sincera amizade com o Senhor. Terminando essa festa das tendas, eu sinto de coração que essa é a primeira grande mensagem que Jesus quer dar para nós, né? Ontem, na pregação do nosso querido Padre Henrique, né, ele dizia que o avivamento, o novo Pentecostes de misericórdia, não vai acontecer sem adoração, sem oração, sem uma busca íntima de Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar para a fonte que é Jesus. Nós precisamos estar diante de Jesus. Nós precisamos adorá-lo, né? Eu estou muito edificado nesse tempo da Quaresma. Recebi isso de gente do Brasil inteiro, né? Quantos leigos, né, missionários de aliança da nossa comunidade, amigos, né, gente do Brasil inteiro, que acordou dias seguidos na madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson, né? Isso é um sopro de Deus, né? Aquilo que o Frei fez, mas é também um sopro, o coração das pessoas que estão buscando a Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar à fonte. Nós precisamos voltar ao único que pode falar ao nosso coração. Talvez nós estejamos procurando em fontes erradas, estejamos procurando em lugares errados. O único que pode falar ao nosso coração, o único que pode enviar sobre nós esse Pentecostes de misericórdia, o único que pode nos dar o verdadeiro sentido para a vida é Jesus, e Ele é o nosso pastor. Sem adoração, como dizia o Padre Henrique, o avivamento não vai acontecer. Me recordo nos primeiros anos, quando nós éramos jovens, que a gente visitava as nossas cidades, onde estão as comunidades de aliança, e uma coisa que marcava os membros da aliança, era porque sempre tinha um canto na igreja, onde dia e noite tinha algum membro da aliança fazendo adoração eucarística. Dia e noite, sempre tinha alguém, um jovem, um adulto, um idoso, sempre tinha alguém da aliança fazendo adoração eucarística. Os nossos estatutos falam que os leigos, os missionários de aliança, devem fazer 1 hora de adoração por semana. E tinha leigos, jovens que todo dia estavam na igreja, não era 1 hora só. E parece que hoje é tão difícil que nós nos coloquemos à escuta de Deus. Nós precisamos voltar
junto do pastor, no redil do pastor. Precisamos deixar que Ele fale ao nosso coração. Precisamos deixar que Ele nos mostre o caminho. Isso não é um conhecimento intelectual, não é simplesmente percepções, mas é deixar que Cristo fale ao nosso coração. Vamos voltar à fonte. Vamos voltar ao único que pode dizer ao nosso coração qual é a vontade do Pai. Olhe quem está do seu lado, também em casa, e diga para ele: volte a Cristo. Volte ao pastor, pois só Ele pode falar ao seu coração. Dando mais um passo, a palavra ainda nos diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Desde o início do cristianismo, os padres da igreja reconheceram nessas palavras de Cristo que Jesus estava falando dos pagãos. Ele pregava para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o seu coração também estava voltado para outras ovelhas que não faziam parte do povo de Israel, mas que também deveriam escutar a voz de Cristo e deveriam se colocar sobre o seu senhorio. Porque para Cristo não há divisão. Para Cristo não há israelitas e pagãos. Somos todos filhos de Deus. E todos são chamados à conversão. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos, como Cristo, buscar a unidade profunda. E é interessante porque nós sempre buscamos a divisão, né? É interessante isso. Parece que nós temos que buscar os opostos, né? E ao contrário, esta palavra está nos convidando a uma unidade profunda. A uma unidade profunda com Cristo, porque Ele é o centro da nossa unidade. Como fala São João na primeira carta, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a partir de Cristo, uma comunhão de coração profunda entre nós. Uma comunhão de coração e uma comunhão efetiva, onde nós possamos ir ao encontro das ovelhas que estão perdidas. Eu não acredito que do alto do céu, Deus vai olhar para nós e vai dizer: aquele pessoal ali é o pessoal da aliança. Aquele pessoal ali é o pessoal da canção nova. Eu não acredito que Deus vai nos olhar do alto do céu assim. Eu acho que Deus vai olhar do alto do céu e vai dizer: aqueles são os meus filhos que buscam a minha vontade e querem permanecer junto de mim. Meus irmãos, por que nós temos que dividir aquilo que Deus uniu? Não importa que apareça o carisma da aliança. O carisma da aliança é só um caminho. Importa que nós anunciemos o nome de Cristo, porque antes de tudo nós somos da igreja, nós somos de Cristo. Eu vejo sinais, né? Os nossos fundadores insistem muito nisso. Não dá mais, nas dificuldades do mundo que nós estamos passando, não dá mais para nós sermos assim. Cada um faz a sua parte. Ao contrário, as dificuldades são enormes para que hoje nós possamos evangelizar. E vocês estão acompanhando, é ou não é? Como foi difícil com as igrejas fechadas. Nós precisamos unir as nossas forças e cada um oferece aquilo que tem, oferece o seu dom. Em algumas cidades do Brasil a gente já organiza a chamada Missão Talitha Kum, né? E é bonito porque em algumas cidades a Missão Talitha Kum é organizada por várias novas comunidades. Vem o pessoal da Aliança e oferece a alegria da evangelização, jovens que vão para as praças, que dançam na chuva, né? Que faz aquela bagunça toda. Aí vem o pessoal da Canção Nova, que sempre nos acolhe com muito carinho e oferece o dom da comunicação. Aí vem o pessoal da Fraternidade O Caminho, da Toca de Assis, e nos ajuda na acolhida dos pobres, encaminha os doentes. Aí vem o pessoal da Missão Belém, que sempre tem uma vaga aberta nas suas casas e sempre acolhe um morador de rua que quer sair. E a gente vai trabalhando em rede. No ano passado, durante os meses mais difíceis da pandemia, a comunidade Lumen, né, que organiza o evento Com Deus Tem Jeito, né, reuniu várias comunidades do Brasil todo. Em 3 meses, né, essas comunidades todas reunidas tiraram de várias cidades do Brasil, principalmente das capitais, 1.000 moradores de rua que queriam sair das ruas. 1.000 pessoas que estavam desesperadas por causa da pandemia foram encaminhadas para casas do Brasil todo.
Quem tinha vaga colhia, quem tinha roupa dava, quem tinha alimento partilhava. A comunidade Lumen proporcionou os recursos para poder mandar esse pessoal de ônibus, de carro, de táxi. Deu um jeito. E todo mundo contribuiu. Em 3 meses, 1.000 foram retirados das ruas. Quem fez isso? Foi a aliança? Foi a comunidade Lumen? Não. Quem fez isso foi Deus, que uniu todo mundo num único objetivo, num único carisma. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós estejamos unidos para alcançar ainda mais pessoas que não fazem parte desse redil, porque todas as pessoas têm que fazer parte do redil de Cristo, têm que responder a Cristo. É tão bonito quando nós vamos na missão Talitha Cum. Eu gosto muito, né? Ano passado foi impossível, né? Não tinha como fazer, né? E aí você vê lá os jovens dançando, cada um evangelizando, abordando as pessoas. E a experiência que muitos de nós padres fazemos é colocar 2 cadeiras na praça e ficar ali para atender as pessoas. E para gente de tudo quanto é jeito, né? Para católico, para evangélico, para gente sem religião, para outras religiões, para morador de rua. Tem gente que vem e pede confissão, tem gente que vem e pede uma bênção, tem gente que vem e pede conselho, né? Até conselho matrimonial, tem gente que vem e pede para o padre que está sentado ali. É tão bonita aquela experiência, é muito bonita, né? E eu me recordo um dia de celebrar uma missa numa paróquia, e no final da missa fui abençoar os objetos, né? E aí fui abençoando as pessoas com água benta, de repente se aproximou um senhor e me falou: padre, você lembra de mim? Eu falei: não. O seu rosto me parece conhecido, mas eu não me lembro de você, né? Ele falou: padre, fazem 2 anos que eu passei na Praça do Patriarca e o senhor atendeu a minha confissão na praça. Ele falou: padre, não sei se você se lembra, quando eu me confessei com você na praça, já faziam 30 anos que eu não entrava na igreja. Ele falou: e o mais interessante, eu nem entrei para me confessar, o padre estava fora, estava na praça. Eu me confessei, padre, naquele dia, voltei para casa. Daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de ir à igreja católica. Todos os domingos eu vou na missa. Falou: padre, vem aqui. Aí mostrou a esposa, me apresentou a esposa, o filho. E falou: e agora nós 3, padre, estamos caminhando na igreja. O meu filho está fazendo a primeira comunhão. Ele falou: padre, aquele dia na praça mudou a minha vida. Meus irmãos, quanta gente está esperando esse anúncio, né? Outra vez na praça se aproximou um casal. A praça estava cheia de gente, foi antes da pandemia, estava ali na frente do Largo de São Bento. A praça cheia de gente, um monte de gente passando de um lado para o outro, fazendo as compras de Natal. Aproximou um casal, jovem, poucos anos de casado, pediu um atendimento. E contaram a história de sofrimento, vai, separa, volta. E gente que na juventude tinha sido de igreja. Fizeram também um atendimento maravilhoso. E no final eu vi aquele casal jovem que queria, mas estava sofrido. E falei: olha, vocês realmente querem voltar para Deus, querem caminhar com Deus como Deus pede, que o esposo e a esposa caminhem com Deus. Falei: padre, nós queremos. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, aqui na praça, vamos agora renovar as promessas matrimoniais. A moça falou: aqui, padre? Eu falei: é aqui. Coloquei um de frente para o outro. Falei: vamos lá, eu te recebo mais uma vez como minha legítima esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Depois ele: eu mais uma vez te recebo. Peguei a estola, abençoei os 2. Aquele casal, eu falei: agora o esposo pode beijar a esposa? O casal se beijou, se abraçou, e eu vi aquele casal jovem chorando, tinha um bebezinho pequeno. Nunca mais encontrei esse casal, nunca mais, foi na praça, alguns anos atrás. Mas eu tenho certeza que naquele momento, Deus operou uma obra nova na vida daquele casal, jovem. Meus irmãos, nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir as nossas forças e voltar à unidade fundamental com Deus. Nós precisamos trabalhar juntos, cada um oferecendo o que tem. E nós vemos sinais, né? Eu olho os meus irmãos de comunidade, né? Alguns estão aqui, alguns estão em casa. E na aliança nós somos todos diferentes um do outro, né? A gente não tem nada igual, todo mundo é muito diferente. E às vezes eu ouço alguém que pega e fala assim: ah, mas vocês da aliança são todos diferentes. Como se a diferença fosse uma dificuldade para a gente ser unido, né? Ou como se todo mundo tivesse que ser igual, todo mundo tivesse que usar o mesmo uniforme, né? E Deus não nos fez assim. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu dom.
E eu digo testemunho diante de vocês de coração sincero. Quando eu vejo os meus irmãos, eu vejo pessoas que buscam a Deus, mesmo com seus limites, com seus pecados. E eu vejo irmãos que são capazes de doar a vida uns pelos outros. Quanto sofrimento eu vi no ano passado com os doentes de Covid na nossa comunidade, né? E eu via o Padre Henrique, já tem uma idade um pouquinho a mais, né? E eu vi o padre que queria descer lá da casa dele para nos servir como enfermeiro, para cuidar dos doentes, né? E a irmã Maria que dizia, o senhor está louco, fica lá na sua casa. É melhor assim, o senhor é do grupo de risco. E é por isso que eu digo para vocês, por ver a doação dos meus irmãos, por ver a doação das pessoas que fazem parte da aliança, é que eu testemunho, mesmo com todos os limites que nós temos, eu faço parte de uma comunidade unida. A minha comunidade é unida. E é unida na dor e no sofrimento. Nós somos unidos na cruz. E eu tenho certeza que em qualquer necessidade, um dos meus irmãos seria capaz de dar a vida pelo outro. Porque unidade não é perfeição. Unidade é entrega do coração. Unidade é dar a vida. Unidade é ir nas ruas. Unidade é acolher os pobres. Unidade é ouvir um irmão que precisa. Unidade é dar o próprio lugar para que o outro tenha o lugar. Isso é unidade, é a abertura do coração. Nós precisamos caminhar juntos. Existem sinais, mas Deus quer uma unidade muito mais profunda no nosso coração, que começa em Cristo, que começa no sacrário, que começa lá. Lá começa a nossa unidade. E depois ela se estende por todos nós. Olha mais uma vez quem está do seu lado. E diga isso, eu quero caminhar com você. E quero dar a minha vida por você. Como Cristo. Por fim, é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus doa a sua vida até o sofrimento da cruz. Ainda que alguém pense que a cruz, o sofrimento de Jesus, a sua paixão, é o acaso. Não é. O sofrimento, a prisão, a condenação, a flagelação, a morte, faz parte de um projeto de salvação de Deus, do Pai, para a humanidade. Jesus une a sua vontade a esse projeto e ali Ele entrega a sua vida por amor a cada um de nós e Ele doa a sua vida até as últimas consequências. Jesus, por nos amar, entrega a sua vida por nós. E ao mesmo tempo, o Pai lhe dá o poder de recebê-la novamente. É o que acontece na ressurreição. O Espírito de Cristo, pela força do Pai, retoma a carne humana e aquele corpo se torna um corpo glorificado. E Cristo, ressuscitado, vem falar aos nossos corações e permanecerá conosco até os últimos dias na consumação dos tempos. Esse poder de passar da morte para a vida, como Cristo, de retomar o seu corpo, nós não temos. Esse é o poder que Cristo tem. É o poder que foi dado pelo Pai. Mas ao mesmo tempo, Deus nos dá o poder de ajudar aqueles que já estão mortos no seu espírito nesta terra a serem reavivados e a buscarem um novo sentido para as suas vidas. É isso que nós vemos hoje na primeira leitura no testemunho de Pedro. Ontem o Padre Leandro nos falou de Pedro, daquele Pedro que pisou na bola, que enganou, que traiu, mas que tinha um amor sincero por Cristo. E Jesus reconheceu esse amor sincero no coração de Pedro. Ontem, quando eu vi o Padre Leandro, eu fiquei pensando, nesse Cristo que também tem um amor sincero por cada um de nós. E nós vemos esse amor de Cristo, que está no coração de Pedro, transformado pelo poder do Espírito Santo, que faz com que Pedro evangelize, cure no nome de Jesus, enfrente dificuldades que antes ele não enfrentava. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, onde Pedro está? Está diante daqueles mesmos homens, de Anás, de Caifás,
dos líderes religiosos de Israel, que tinham condenado e matado Jesus. Os mesmos homens que antes ele tinha medo, agora ele enfrenta com coragem, e pela força do Espírito Santo ele testemunha o poder de Cristo. Chefes do povo e anciãos, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. A força que está no coração de Pedro é a força do Espírito Santo que transformou aquele homem. Meus irmãos, nós também devemos sair ao encontro das ovelhas perdidas. Nós devemos evangelizar, anunciar o nome de Cristo. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração a esse profundo Pentecostes de misericórdia, que deve ser pedido, deve ser clamado, deve ser vivido no meio de nós. Pedro fez essa experiência. Aquele homem pecador, como nos dizia o Padre Leandro, foi transformado pelo amor de Deus, foi capacitado pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos encerrando a festa das tendas, mas só o evento está terminando. Para nós se abre um tempo novo de graça. Nós precisamos sair dessa festa, sair das nossas tendas, para um tempo profundo do amor de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos começar um grande tempo de oração, de intercessão, de busca de Deus, de escolha pela santidade, de voltar à fonte que é Jesus Cristo e de pedir que esse Espírito Santo transforme as nossas vidas. E eu pergunto a vocês, nós queremos juntos pedir essa graça, sim ou não? Sim ou não? É por isso que antes de professarmos a nossa fé, eu queria convidar que nós ficássemos em pé, também quem está em casa, e que nós juntos possamos pedir a força do Espírito Santo. Meus irmãos, a festa termina, mas nós vamos com o coração aberto. Por isso eu te convido a erguer os seus braços, a fechar os seus olhos. Vamos juntos pedir uma grande ação do Espírito Santo no meio de nós. Vamos clamar com toda a força que o Espírito venha, que o Espírito queime os nossos corações, que o Espírito enche os nossos corações da sua graça, e que este tempo seja um tempo novo em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, experimentar em nós esse Pentecostes de misericórdia. Vem, ó Pai, e derrama em nossos corações o Teu Espírito. Queima, Senhor, tudo que é impureza. Queima tudo aquilo que é velho. Pois nós não podemos colocar remendo de pano novo em tecido velho. Dá-nos esta graça, Senhor. A graça de sermos renovados pelo Teu Espírito Santo. A graça de termos uma mente renovada que pense os pensamentos de Cristo e não os pensamentos do mundo. A graça de quebrarmos toda desunião que possa haver no meio de nós. E que nasce da ação do mal que quer nos dividir. Porque nós somos um só povo. Nós somos um só povo que clama: vem Espírito Santo sobre nós. Nós somos um só povo, um só rebanho. Estamos sob a força de um único pastor que és Tu, Jesus. E que com o Teu Pai, Jesus Cristo, nos chama a sairmos de nós mesmos, a anunciarmos a Tua palavra, a evangelizarmos, a anunciarmos o Teu amor. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Opera em nós, Senhor, esta graça. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vinde transformar, me inflamar. Vem com Teu poder.
Santo, ó, vem Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder, ó vem, vem Espírito Santo, ó vem Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder. Vem Espírito Santo, ó vem Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder.